Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luan Gama, especialista em dependência química, e hoje nosso bate-papo vai ser sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam. Por que a dependência química não tem cura? E por que o dependente químico, aquele que já está há muitos anos sem usar droga, não pode jamais voltar a usar qualquer tipo de droga psicoativa? Primeiro ponto muito importante para que a gente possa entender é que a dependência química é uma doença como qualquer outra doença classificada no Código Internacional de Doenças. Por exemplo, a dependência química não tem cura, mas ela tem controle, como a diabetes. Se o diabético ele tomar todos os cuidados necessários, tomar insulina, frequentar com periodicidade o médico, a gente espera que ele não tenha nenhum problema devido ou decorrente da diabetes. Da mesma forma é a dependência química. Se o indivíduo ele tomar os cuidados necessários, se não fizer o uso da droga, frequentar psicoterapia, grupos de autoajuda ou até mesmo igrejas e religiões, a gente espera que ele não tenha absolutamente nenhum problema com o uso da droga. Só que como a diabetes, a dependência química também tem alguns sintomas. E o dependente químico ele não poderá jamais voltar a fazer o uso da droga, porque se ele voltar a fazer esse uso, alguns sintomas da dependência química voltará para a vida dele. E um dos sintomas mais clássicos da dependência química é justamente aquele forte desejo, a compulsão em usar droga. Ele sente uma vontade que uma pessoa normal não sente. Uma pessoa que bebe uma taça de vinho, um copo de cerveja, no outro dia pode ficar um pouco de ressaca, um pouco transtornada, mas ela não vai sentir novamente aquela vontade, aquele impulso, aquele desejo que nós chamamos de craving. Já o dependente químico vai. Então, se ele volta a usar droga, esse é um dos sintomas que vai retornar à vida daquele sujeito. Aquele forte desejo em continuar a fazer o uso daquela substância. Um outro sintoma que retoma se ele volta a fazer o uso da droga é justamente aquele problema em controlar o uso em termos de início, término e fim. Enquanto uma pessoa normal consegue controlar o uso da droga, pensa assim, olha, eu vou tomar um copinho de cerveja, eu vou tomar um pouquinho de vinho e vou parar, o dependente químico não. O sintoma da dependência química vai fazer com que aquele sujeito ele use a droga, abuse até perder o controle sobre o uso. Então ele não vai tomar apenas um copo de cerveja. Ele pode conseguir fazer isso por um período de tempo, mas após a dependência química é progressiva e aí ele vai querer usar cada vez mais a droga. Um outro sintoma que vai retomar na vida desse sujeito com o uso da droga é a síndrome de abstinência. Enquanto uma pessoa normal faz o uso da sua bebida alcoólica ou até mesmo o uso de maconha de forma recreativa e não vai causar nenhum problema, já no dependente químico ele poderá ter abstinência. E o que é abstinência? São as crises de náusea, enxaqueca, tremores, delírios, alucinações. Então esse também é um dos sintomas da dependência química que voltará ao convívio desse sujeito se ele retoma o uso da droga. Um outro também sintoma da dependência química é a tolerância. Então aquelas pessoas que bebem socialmente, elas sabem que tomam um copinho de cerveja, ou tomam um chopp, dois chopps e para por ali. O dependente químico não. Cada vez ele vai precisar ingerir maiores quantidades da substância para sentir o mesmo efeito que ele sentia anteriormente. Então ele toma um copo de cerveja hoje, se ele for tomar um copo de cerveja amanhã, aquele copo de cerveja, aquela mesma dosagem não vai fazer o mesmo efeito. Ele vai ter que duplicar aquela dosagem. E aí ele vai aumentando o consumo das drogas. E aumentando o consumo dessas drogas, vai aumentando também os problemas decorrentes do uso da droga.
Um outro sintoma que também é clássico da dependência química é o uso da droga, apesar das consequências danosas. Um indivíduo que não é dependente químico, ele faz o uso da droga, percebe que teve algum problema, alguma consequência e ele para por aí. O dependente químico não. Ele faz o uso da droga, perde o emprego, é preso, tem problemas com a justiça, problemas familiares, problemas pessoais, mas mesmo assim ele continua fazendo o uso da droga. Então é por isso que o dependente químico ele jamais poderá voltar a fazer o uso da droga, porque estes sintomas reaparecerão na vida desse sujeito. E o outro sintoma e último sintoma, segundo a Organização Mundial da Saúde, no seu Código Internacional de Doenças, é o abandono progressivo de prazeres. Este, particularmente, eu acho o sintoma mais interessante e intrigante do sujeito, porque é algo muito subjetivo. Sabe aquele pai ou aquele jogador de futebol que jogava bola, que era um grande artilheiro e simplesmente abandonou o futebol por causa do uso das drogas? É exatamente este sintoma. Enquanto ele não estiver usando droga, ele vai dar prazer e ele vai dar prioridade àquilo que o dá prazer de forma natural. Quando ele volta a usar droga, ele começa a abandonar os seus prazeres. Então, se jogar bola dava prazer, aquilo é abandonado ao decorrer do tempo. Se ir para um cinema com seus filhos, se sair com sua família, se tomar um café, se ver um pôr do sol, se viajar dava prazer, aquilo vai sendo abandonado ao longo do tempo. Para quê? Para que ele retome com o uso da droga. Então são por causa desses sintomas que o dependente químico jamais poderá voltar a fazer o uso da droga de forma controlada ou de forma controlável. Então a doença da dependência química ela é incurável, porém controlável. Nós conseguimos controlar a dependência química se o indivíduo não usar a droga. Era sobre isso que a gente queria conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.